O Flamengo pode alcançar o faturamento de R$ 1 bilhão em 2019. No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu te digo o que o rubro-negro precisa para alcançar essa cifra, de longe, a maior da história de um clube no Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e sem nenhuma enrolação quero ir direto para o tema Flamengo multimilionário. O Flamengo baterá em 2019 o recorde de arrecadação entre todos os clubes da América do Sul. É que só nos 9 primeiros meses do ano, o Flamengo já tinha arrecadado 655 milhões de reais, muito perto dos 688 milhões do Palmeiras na temporada passada. Ninguém, até o Palmeiras de 2018, havia colocado tanto dinheiro nos caixas como na temporada passada. E o Flamengo terá a oportunidade de bater na casa de R$ 1 bilhão de receita em 2019, caso conquiste a Libertadores da América na partida contra o River Plate nesse sábado e caso ganhe o Mundial Interclubes, marcado para dezembro no Catar. Só para que você tenha ideia do que representaria esse R$ 1 bilhão de reais, vale a comparação. No ano passado, os 20 clubes de maior receita no futebol brasileiro totalizaram 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo em apenas uma temporada seria capaz de faturar 1/5 do que todos os 20 maiores clubes em termos de arrecadação colocaram para dentro de seus cofres no ano passado. E o crescimento do Flamengo ano após ano é assustador. Na temporada passada, por exemplo, o rubro-negro teve uma receita de 543 milhões de reais. Ele já havia tido uma receita maior na temporada de 2017, quando havia fechado com 648 milhões de reais. Dessa maneira, dá para dizer que só em 9 meses desse ano, o Flamengo já havia arrecadado em 2019 mais do que em toda a sua história. Por que essa reta final de temporada é tão importante em termos de caixa para o Flamengo? O título do Campeonato Brasileiro vai valer ao campeão 33 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao primeiro colocado e o Flamengo pode ganhar nesse final de semana o título caso o Palmeiras não vença o Grêmio, jogo marcado para domingo em São Paulo. O título da Libertadores, somente a partida final contra o River Plate, vale 12 milhões de dólares ou quase 50 milhões de reais. Além disso, o campeão da Libertadores ainda garante classificação pro Mundial de Clubes no fim do ano. E aí, o campeão desse torneio pode embolsar mais 20 milhões de reais. Somando o prêmio desses 3 campeonatos, a gente chega ao valor de 103 milhões de reais, que se somariam a esses 655 milhões dos 9 primeiros meses do ano, além de outras receitas no último trimestre da temporada. Queria te contar um pouquinho do que foram essas receitas do Flamengo na temporada de 2019. 237 milhões, essa é a projeção de faturamento para todo ano com televisão. Com venda de jogadores, o Flamengo embolsou 295 milhões de reais. Esse valor pode aumentar se o Flamengo vender alguém até 31 de dezembro. Com publicidade, a estimativa de faturamento é de 82 milhões de reais ao longo do ano. Bilheteria e sócio-torcedor devem garantir ao Flamengo algo na casa dos 170 milhões de reais, um número muito, mas muito expressivo que mostra o tamanho e a força dos 40 milhões de torcedores rubro-negros. Nesse caminhão de dinheiro ainda somam-se 40 milhões de reais do social e mais 18 milhões e 700 mil de outras receitas. Aí você soma os bônus que eu contei dos títulos de agora há pouco, mais as premiações de outras fases da Libertadores da América e chega-se ao valor de 1 bilhão e 3 milhões de reais. Mas há um ponto importante levantado pelo César Grafietti, que é economista e especialista em análise financeira no mundo do esporte. Ele lembra que o Flamengo lança na sua contabilidade, ou seja, nesse possível 1 bilhão de reais, o valor total da venda de atletas, ignorando o repasse a terceiros. Então, só para você entender, vamos usar o exemplo do Paquetá. O Flamengo não tinha direito a 100% dos 35 milhões de euros pagos pelo Milan, mas na contabilidade rubro-negra foram lançados esses 35 milhões de euros. O Flamengo tinha direito a 70%. Tem 30% aí que estão a mais, que estão em excesso. E aí, nas contas do César Grafietti, levando em consideração que o Flamengo seja campeão brasileiro, seja campeão da Libertadores e seja campeão mundial, a conta exata, o quanto o Flamengo de fato regerou de receita, esse valor é de 894 milhões de reais. De qualquer maneira, um baita número, um número muito acima da expectativa de qualquer clube brasileiro. E se a gente levar em consideração o 1 bilhão ou os 900 milhões de reais, estou fazendo o arredondamento dos 894 milhões que eu acabei de citar, esses dois números colocam o Flamengo
num outro patamar completamente diferente. É que o Palmeiras será, em 2019, o segundo com maior arrecadação na temporada, mas o Palmeiras não passará dos 650 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de mais ou menos 300 milhões de reais, isso para o segundo que mais fatura. A diferença para Corinthians, para São Paulo, para Internacional, Grêmio, Atlético e Cruzeiro, entre tantos outros, é ainda mais assustadora. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o Flamengo, campeão da Libertadores e eventualmente campeão do mundo, pode se tornar de fato e de longe muito, mas muito mais rico do que os outros clubes brasileiros, permitindo a possibilidade de que num futuro próximo a gente tenha um clube nadando de braçada na comparação com os outros. Mas é legal tentar mostrar para você o que representa essa receita do Flamengo nessa temporada na comparação com o que acontece na América do Sul e na Europa. Quero usar o River Plate, adversário do Flamengo na final da Libertadores, como exemplo. Temporada passada para o River foi espetacular. O time conseguiu ser campeão da Libertadores, batendo nada mais, nada menos do que o Boca Juniors, o grande rival dele, na final da Libertadores. Ainda assim, a receita do River em 2018 foi de 225 milhões de reais. Não é nem metade do que o próprio Flamengo já havia faturado no ano passado. Na comparação com a possibilidade de 1 bilhão de reais nessa temporada, a gente está falando de um River Plate faturando 1/4 na comparação com o Flamengo. Mas, se é dominante no cenário nacional e da América do Sul, o Flamengo ainda está muito, mas muito longe dos grandes clubes do futebol europeu quando o assunto é receita. Com esse 1 bilhão de reais, levando em consideração que tudo desse certo para o Flamengo, ele teria o equivalente a mais ou menos 200 milhões de euros e ocuparia apenas a 19ª colocação no ranking dos principais clubes quando o assunto é receita. Ele estaria empatado com o Newcastle, da Inglaterra, que faturou na temporada 2017-2018 201 milhões e 500 mil euros. Mas estariam à frente do Flamengo, por exemplo, nessa lista, o Everton, o Schalke 04, o Tottenham, entre outros. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para emitir a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Qual a sua opinião a respeito da possibilidade de o Flamengo se tornar muito mais rico do que os outros clubes brasileiros? Beleza? Vou esperar a sua opinião. Até a próxima!